E vamos para uma série nova que eu estou produzindo aqui. Dessa vez vamos falar sobre os grandes profetas da Bíblia, né? Então, um deles, vamos falar sobre Moisés. Quem foi Moisés? Moisés, segundo o relato bíblico, né, foi aquele que foi lançado no Rio Nilo, né, numa cesta de junco, né, para proteger. Sua mãe fez isso e junto com a irmã dele, né, Miriam, para salvá-lo da morte. Segundo consta o rei faraó da época, né, ele queria matar todos os meninos, né, os nascidos homens, os meninos, por causa de uma suposta um suposto controle de populacional. Mas, na verdade, como Flávio Joséfo, em sua obra é, História dos Hebreus, né, e também alguns textos judaicos, como Talmud, Midrash, contam que foi por causa de uma profecia, né, que um profeta egípcio preveu que, passados os 400 anos, nasceria um que humilharia a coroa do Egito, entre o povo hebreu. E eles levaram a cabo essa profecia, que, findado esse período, eles começaram a escravizar e a dizimar o povo israelita que tava lá na sua estadia no Egito. É. Não foi nem tanto para controle populacional, foi para matar aquele ungido que viria. Né? E foi profetizado também no pacto de Abraão, né? Com Deus, Deus com Abraão, né? Que, segundo o Midrash, conta que haveria ali uma profecia sobre a sua descendência e que o próprio Azazel queria destruir, evitar isso, né? Azazel é um anjo caído, né? Que alguns confundem como o Satã, que é um Satã, né? Um anjo que está preso aqui na Terra, né? Que está no livro de Enoque e tal. Não, esse vai ser uma outra história. E nesse período aconteceu que, se alguém se lembraram, o profeta, sacerdote, profeta, né? Não existe só profeta do bem, não. Se lembraram que uma profecia de Abraão, sobre Abraão ia acontecer, que nasceria um que ia trazer o povo de volta à terra prometida e se cumprir a promessa que foi feita a Abraão. Então essa é Moisés se salvou, né? E voltando mais uns relatos desse livro, né? Midrash, o Talmud, né? Até Joséfo mesmo cita também que esse esse faraó, né? Ele ele aceitou que essa criança fosse cuidada dentro do palácio, né? Porém, estava uma suspeita que a criança era muito inteligente. Então houve uma ideia desses profetas ali do mal, né? Que desse brasa para ele comer. Se ele fosse uma criança comum, ele colocaria na boca e se queimaria. Se não, ele não aceitaria. Aí podia matá-lo. Então conta que o anjo Miguel, arcanjo Miguel, foi lá e fez com que a criança comesse a brasa e se queimasse. E todos se aplacariam, se acalmariam na sua perseguição contra esse ungido que viria. Não, não é ele queimou a boca. E então ele cresceu e fez como está escrito na Bíblia, né? Que até que ele matou um soldado para proteger israelitas. Justamente esses israelitas era Hofni e Finéias, aquele que não, Hofni e Finéias não, minto, esse aí é os filhos de Eli. Nós estamos falando dos filhos de Arão, esses dois aí que morreram fumegados, né, por fazerem incenso, fazerem ordem contrária que está escrito para Deus na tenda lá da consagração, né? Os próprios sobrinhos entregaram ele com pura inveja, né? Então, aconteceu essa situação, que ele foi para o deserto, 40 anos em Miriam, né? Se casou-se com Jetro, tá? Se casou-se com a filha de Jetro,
né? E teve filhos, tal, e Deus o chamou, tal, e chamou e fez todos esses milagres. Moisés era o que digo, aquele, o nome propriamente dito não é israelita, é um nome egípcio que se diz filho de tirado, né? Que a própria princesa colocou, eu tirei das águas, né? Então ele foi praticamente salvo, né? E então por isso que muitas vezes o atributo que ele tinha era sobre as águas, né? Falar, batia na rocha, conversar com a rocha e saía água, né? E também a, sobre a questão da passagem do Mar Vermelho, né? E também tem um atributo das 10 pragas do Egito, certo? Tudo com a questão do cajado, com o cajado dele, né? Então, isso aconteceu porque o próprio nome dele diz, né? Tirar das águas, né? Então ele fez muito milagre sobre as águas. E também o atributo das 10 pragas. Alguns dizem que o próprio livro do Apocalipse, uma daquelas pragas que as 10 testemunhas fariam, é atributo dele que voltaria, junto com Elias. Elias já é outra história, né? Porque a mistura das 10 pragas do Egito, e muitas aquelas pragas que aconteceram no final dos tempos ali, é atributo de Moisés, né? Então, Moisés, ele só não foi para a Terra Prometida porque ele se irou-se numa das ordens de Deus, que era para falar com a rocha, ele bateu na rocha, né? Naquela rebelião de Meribá. E, e conforme os estudos do Novo Testamento, né? Ele, de certa forma, Deus fez com que ele pisasse na Terra Prometida. Ele falou com Jesus junto com Elias. E foi visto no Monte da Transfiguração. Né? Então, Moisés foi aquele profeta que já foi dito ali no momento da sua morte, que não haveria um outro profeta igual a ele. Né? E também tem aquela outra história também que o próprio Satã, né, queria que, que fez tudo para matar ele, ainda queria o corpo dele. E Miguel contendeu. E no caso, Deus levou ele embora para que ninguém soubesse onde foi enterrado, para que não servisse de adoração, porque os atributos que Moisés tinha da de uma autoridade divina do espírito que habitava nele se comparavam a atributos divinos, né? Muito de grau elevadíssimo. E é claro que haveria naquele momento as pessoas iriam adorar ele de qualquer forma. Então Deus o levou embora. Então, tá, um dos trechos interessantes do livro de Joséfo, da história dos Hebreus, dizem que Deus, o próprio Deus o levou embora. E, em consenso com os líderes israelitas, falaram que o próprio Deus o enterrou e Moisés estava morto, para que o povo não isse atrás fazer peregrinações e adorar a sepultura de Moisés. Então, para você ver o grau que era Moisés, que correria risco dele ser adorado como se fosse um Deus. Então, todo esse cuidado teve, né? Então, essa aí foi a vida de Moisés, um homem que, segundo diz a Bíblia, não haveria um profeta igual a ele, né? Então, é por isso que ele é um homem tão importante, um profeta tão importante, que a elevação espiritual dele atingiu a dimensão divina. Tudo isso aí está escrito no livro de Talmud, no livro de Midrash, né? Os estudos judaicos eles falam muitas atribuições da Torá oral, e é interessante, nós sabemos disso, né? Que esclarece muitas coisas da Bíblia, e fora os livros que eu já citei aqui.